Fala pessoal, tudo bem? Rafael Bernardes aqui do Síndico Lab e a gente está apresentando um podcast que chama-se O Futuro do Mercado Condominial. É uma parceria Síndico Lab e Eletromídia, onde a gente vem aqui entrevistar grandes personalidades do mercado condominial, pessoas que estão aqui no nosso ecossistema, que lutam, trabalham e se destacam também. Então, são pontos de referências e formadores de opinião. Hoje eu estou com a Elaine Araújo da Assist Engenharia, uma empresa que faz laudos, perícias. Tudo bem, Elaine? Tudo ótimo, Rafa. É um grande prazer estar aqui. E olha, eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser leve, vai ser legal. E eu fico muito feliz de participar desse bate-papo, estar aqui com você, que é um amigo que eu admiro, Obrigado. e falando de um assunto que a gente vive, né? Essa é a verdade. É nosso dia a dia, É o né? nosso dia a dia. E há anos já, né? A gente já está bem vacinado, com muita experiência, muito calo, né, nesse mercado. É, Carlo, eu falo que é tempo de mercado, a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia. É verdade, é o dia a dia. E o dia a dia, às vezes, ele deixa a gente um pouquinho assustado, um pouquinho feliz, mas no final a gente entrega um bom trabalho. E eu acho que é por isso que hoje a gente veio pedir sua opinião, porque a gente vê a sua atuação nos condomínios, a sua atuação no mercado, junto com os síndicos, vários eventos, mas o mais importante é o trabalho que você presta para o síndico, né? Você ajuda muito o síndico. Eu tenho vários síndicos aí que já me deram depoimento de você. Falou: olha, se a Elaine não estivesse aqui comigo, eu com certeza seria processado. Você acredita? Que eu já ouvi isso muitas vezes. Porque o seu trabalho consiste em dar o apoio que o síndico não entende. E é aí que o síndico se destaca, quando ele tem bons profissionais contratados como parceiros que estão ali, ó, falando: olha, vai para cá, vai para lá. Isso faz toda a diferença na gestão, sabia? Faz total diferença. Eu sempre gosto de falar, Rafa, que eu falo isso muito. O síndico, ele é o gestor da edificação Exato. e ele precisa ter bons profissionais para assessorar ele. E eu gosto muito de falar do tripé, né? Ele precisa ter um bom jurídico, que isso já é falado, uma boa administradora. E aí faltava muito o tripé da É engenharia. verdade. E eu venho falando isso muito fortemente. É Cadê verdade. a engenharia nos É. condomínios? Porque os maiores problemas estão na engenharia, se você parar para pensar. Então, Um problema de elevador é da engenharia hidráulico, elétrico. A própria entrega da obra é um problema. exato. Uma grande síndica, aí, a Roberta Lanza, amiga minha, contratou você para acompanhar ela numa obra de pintura de fachada. Exato. E eu lembro bem disso porque ela falou: Rafa, eu não imaginava o tanto de trabalho que dá para acompanhar uma obra. Muito. A minha obra ia demorar 6 meses se a Elaine não estivesse lá, e foi em 3. Justamente por esses apontamentos do passo a passo. Então, o seu trabalho é muito importante. Muito Tal importante. qual advogado, tal qual administradora. Exato. Inclusive, esse da Roberta, a gente foi no primeiro e agora a gente está em outro que é um retrofit. Ai, que bacana, eu não sabia. É, Que é. legal. Que esse trabalho é bem mais complicado, né? Esse É trabalho fazer uma é a modernização, é uma modernização, transformação, né? transformação, tá tirando todo o revestimento, mas é muito importante a gente estar acompanhando ali no dia a dia para assessorar, e a gente está ali para ser um braço técnico, né? Exatamente. Porque o síndico ele tem tantas coisas para resolver no dia a dia Não tem como ele saber que de tudo, não né, tem Elaine? como saber, Não existe isso. O síndico é especialista em tudo. não existe. O síndico ele tem que ser especialista em gerir pessoas e gerir processo. Perfeito. Agora, ele não pode ser um super advogado, um super engenheiro, uma super administradora, ou um super psicólogo, né, que às vezes somos. Ele não pode ser um especialista master em segurança, é impossível. A pessoa tem que viver 30 vidas para ser especialista em tanta coisa. É verdade. Então acho que o superpoder do síndico é saber contratar, É, e ser não um é? bom gestor. E Exatamente. saber delegar, né, porque Exato. essa é a verdade. E aí, o saber delegar, o saber trabalhar, compor equipe, tudo bem. Isso é o arroz e feijão, eu imagino. Mas eu acho que é saber o que fazer com a sua informação. Na hora que você fala: "Olha, tá assim", aí é a tomada de decisão. Aí que ele tem que ter muita personalidade, muito profissionalismo, muita ética, bom senso, senso de justiça também, porque ser síndico é julgar situações toda hora, né. É Se eu verdade. continuo com aquele fornecedor, se eu continuo com aquele prestador, se o que a Elaine me passou, o que fazer com isso. Então acho que aí está um superpoder do síndico, entender a informação e tomar decisão. Ele é um tomador de decisão, né. Com Se toda vai comprar certeza. aquilo, se vai dar rescisão naquilo, como que vai gerenciar. Então o seu trabalho é bem importante, é um braço direito e esquerdo do síndico, é o que eu falo. Advogado, administrador e engenheiro. E são raros os profissionais no mercado que a gente pode contar. É a mesma coisa que eu quero pôr uma cerca elétrica. Será que eu preciso dessa cerca elétrica? Eu vou contratar um especialista em segurança, que tem vários no mercado. Então é exatamente isso. É uma boa equipe. O síndico tem que ter uma boa equipe. Então, hoje, esse programa que está sendo feito aqui na Eletromídia, a gente fala muito de comunicação. Que a comunicação define o jogo, né? Não adianta você ter uma ótima obra, um ótimo sistema de segurança, fazer milagres no condomínio e não saber comunicar isso para os moradores, que são nossos clientes. Então, é o que você faz com o síndico, saber comunicar um problema.
saber comunicar uma situação. Imagina que se você é contratado e você não fala nada para o síndico. Faz sentido? Não adianta nada, Vou guardar para mim a informação. não adianta É nada. insano, né, pensar nisso. E Rafa, aproveitando até agradecer aqui o espaço da Eletromídia, espaço lindo, tô até na paleta aqui, né, É, lógico. um merchanzinho, porque até eu sou um pouco suspeita para falar da cor laranja, né, eu gosto muito inclusive. Sua empresa é laranja. A minha empresa é laranja, né, até O porque Síndico Lab tem laranja também, viu? eu adoro. Agora sim, falando em comunicação, né, você pegou num assunto muito importante. O que é mais, que eu falo desafiador hoje, que nós falamos em prédio, falamos em condomínio, mas o que é mais desafiador que eu vejo hoje são o quê? Pessoas. E pessoas é comunicação. Exato. Se nós não tivermos uma comunicação assertiva, nada funciona. Então, isso é engenharia, isso é em gestão. Então, não adianta eu fazer o meu trabalho de engenharia se eu não souber comunicar isso para o síndico. Falava o português dele. Português Muito bom, sensacional. Numa assembleia, por exemplo, o síndico contrata a minha engenharia. Se eu não souber passar a engenharia de forma simples, didática, Exato. não adianta, ninguém vai comprar aquele serviço. Você está traduzindo É o traduzir. o seu tempo de experiência Exato, para que o síndico possa entender e tomar decisão. exatamente. Senão não faz sentido. Por que ele Nenhum. contrataria uma Você pessoa? concorda? É a mesma coisa que o advogado sofre. Exato. Eu trabalhei por muito tempo com vários advogados. Eu não entendia nada do que eles falavam. Quando eu achei um advogado que soube traduzir, eu voei. Que agora eu conseguia explicar os projetos, os processos, como que estava. É a mesma coisa para o engenheiro. Exato. Na minha época eu não tinha engenheiro, um especialista do meu lado. Eu contratava um engenheiro que eu tinha ali, que não era nem especialista em condomínio. Só que agora a nova geração, vamos chamar de nova geração, já tem a possibilidade de pegar engenheiros muito experientes em condomínio, que é o seu caso. De um outro amigo que a gente também tem, o Felipe. Então, quando a gente fala de engenharia, a gente está falando dos maiores problemas que tem um condomínio, é estrutural. E a gente não pode brincar com isso. Não, de forma E alguma. dentro da engenharia tem elevador, tem elétrica, tem hidráulica, tem rachadura, tem fissura, tem reforma. Eu acho que um dos trabalhos mais complexos dentro de um condomínio é a estrutura. É. E sem ela você não sobrevive no cargo. Então, eu acho que a sua prestação de serviço, assim como a comunicação que você faz, é essencial. Eu falo que a comunicação dos condomínios mudou quando veio uma tela no elevador. Porque agora eu tenho voz. Antes eu ficava lutando para mandar e-mail, mandar WhatsApp, mandar isso, mandar aquilo. Hoje não. Qual é o estado da obra? Qual é o cronograma? Onde estamos na nossa obra? Eu posso pôr no elevador com a ajuda da Elaine um tempo. Olha, estamos em 50% da obra. Posso contar um case rápido de sucesso? Nem precisa ser rápido. A gente já faz muito fiscalização de fachada. Uhum. E um dos, assim que eu falo, desafios maiores que nós temos com fachadas, e você vai entender isso, quando a parte de tirar a tela de segurança. Nossa, É um essencial. dos maiores problemas. É o Por quê? maior, é o maior. A gente tem crianças, a gente tem pet, então, o pessoal vai descer. E aí eu falo que não é nem a questão de engenharia, aí é questão de comunicação. É social, né? É social. É verdade. Então, assim, a gente pega. Por isso que eu falo, a nossa fiscalização em engenharia, a gente passa não só por uma questão de engenharia, a gente passa por uma questão de entender condomínio. É cultura. Então, o que nós fazemos? Por isso que eu falo, a engenharia, quando a gente fala de engenharia condominial, quando a gente fala de entrar em condomínio, o prestador, ele não adianta ele só entender de engenharia, É verdade. ele tem que entender de condomínio. De pessoas. Porque se você pegar e falar o seguinte, eu estou entrando no condomínio, eu entendo de serviços, mas se você não entender de comunidade, de condomínio, de coletivo, não adianta. Sensacional. Se você não conseguir conversar com o síndico, de você não entender que ele precisa ter um político lá dentro, Muito ele bom. precisa conseguir conversar com o coletivo, não adianta. Eu fiz meu serviço, eu vou sair? De forma alguma. Porque eu, como engenheira, eu fiz o meu serviço, não, de forma alguma. Peraí, como eu posso ajudar o pessoal lá dentro? Muito bom, sensacional. Então eu vou conversar um case de sucesso que nós temos. Então nós fazemos a fiscalização e nós temos como informar a todos. Nós utilizamos a eletromídia como canal Muito, né? para criar um comunicado informando a todos da importância de tirar as redes. Então nós fizemos o quê? Nós, como engenheiros, fizemos um gráfico lá mostrando da importância de tirar a rede, porque as pessoas falavam, mas eu vou ficar sem rede. A gente entende que tem que tirar, Tem o seu risco, que né? tem o risco, mas a gente falou, pessoal, se não tirar, vai formar aquelas fissuras. E a gente fez algumas fotos, que a gente já Muito tem, bom, histórico, e aí falou, olha, a gente tem eletromídia, então consegue colocar algumas fotos de bolor, que a gente tem alguns históricos, e colocando para o pessoal ver como que vai ficar?
Depois disso, o pessoal falou: "Não sabia que isso que causava as fissuras, não Comunicação. fissuras". Só que é o seguinte, as pessoas vocês concordam que as pessoas não leem muito, às vezes? A É, questão de ficar ler, a aquele maioria das sabe, vezes de não. leitura. Muito bom. Mas quando nós utilizamos a tela para fotos, e a gente utilizou isso várias vezes, mandamos comunicado com a escrita e mandamos também as fotos. Nossa, a aceitação foi enorme. Só que é o seguinte, a gente comunicou. Então a gente utilizou um canal de comunicação, a empresa de engenharia, e falou: "Nossa, mas agora eu entendi a importância". Muito E é bom. claro que a gente sabe que vai ter que ter uma logística, vai ter que ter uma assertividade, vai ter que contratar uma empresa, Cronograma, né. mas nós utilizamos a nossa voz e experiência para falar: "Olha, tira, porque senão não vai calafetar a janela, senão vocês vão perder a garantia desse serviço, Nossa, a fachada é um serviço caro". Então, assim, nós só utilizamos a nossa comunicação. Os condôminos que já iriam tirar, acaba que desvaloriza todo o resto. Então nós, como engenharia, nós podemos ser um canal de comunicação para os demais, é verdade. entende? Custou o quê? Não custou nada pra Não, a gente, mas tela é já estava claro lá. que a tela já estava lá. Então eu acho que é legal a gente compartilhar o quanto a gente Muito pode bom. utilizar a tecnologia, e isso tem nos outros condomínios. Isso é um case nosso, mas é claro que tem outros diversos que a gente pode Nossa, utilizar. sensacional Então a isso. gente deve utilizar, por exemplo, o canal de comunicação, e as pessoas, muitas delas, às vezes você tem um canal como Eletromídia e não usa. É Por verdade. exemplo, às vezes você coloca aquele texto enorme e a pessoa às vezes tem Não lê. 30 segundos para estar lá, coloca Pode uma ter até 10 foto, minutos, simplesmente ela não tem o faz hábito uma de leitura. chamada para ação. Perfeito. Olha, tá pintando, coloca aquela imagem, às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a gente estava falando sobre isso agora, É, eu e o Arthur. A gente estava falando sobre campanhas na internet. é. Pode parecer que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Existe a campanha A que não deu certo, então vamos lançar a campanha B de outra maneira e essa deu certo. É entender qual metodologia que eu vou usar para convencer. Você passou por e-mail, ninguém nem aí, não Ninguém entendeu. olhou. Você foi pelo WhatsApp, também teve pouca aceitação. Aí você pôs na tela do elevador a figura, a imagem. Fala, olha o impacto. As Todo pessoas mundo falou, começaram a olhar, nossa, associaram. convenceu. E comunicação é convencimento. A comprar produtos, a contratar serviços, a entender uma mensagem, a informar. Comunicação é isso, né? É saber abordar o seu público. E eles estrearam no elevador de uma forma maravilhosa, né? Falando, nossa, a gente agora. Eles vão ouvir a gente, os moradores. E esse daí é o maior case que eu acho que a tela do elevador, o instrumento, prova que estavam certos e que funciona. Claro que não é só a tela, né? Tem Ah, e-mail, tem um monte de sim, maneiras, mas formaliza. ali você é o momento de silêncio do morador, né? Tô indo pra minha casa. Ou ele olha pra porta, ou pro espelho, ou pra tela. E a tela pega. Esse é o exemplo de maior utilização, cara. Parabéns, viu? Mas quando o síndico pergunta: "Ah, vocês podem ajudar a gente sempre pergunta: "Tem eletromídia?". Muito bom. Então a gente sempre utiliza termos visuais. Quando a gente vai subir drone na fachada, a gente sempre coloca a imagenzinha do drone. Que legal. É, Que olha, legal. porque as pessoas associam. A gente Sim. tem um comunicado, modelo, aí o pessoal já sabe: "Ó, vai subir drone", já manda o videozinho da gente subindo, Que aí tem legal. um videozinho, aí o pessoal já associa. E agora ficou tão mais fácil, porque eu tive essa dificuldade já na época que eu peguei a eletromídia, né? Há uns bons anos atrás. E qual que foi a minha dificuldade? Eu não sabia escrever direito. Não que eu era analfabeto, não é isso, mas sabe quando você não tem o dom? Não sou escritor. Nunca fiz comunicado. Eu era síndico, era manutenção, era facilities. Agora com a inteligência artificial, eu não preciso ser um ótimo escritor, eu tenho que ter uma boa ideia. E a IA da eletromídia consegue desenhar o que eu preciso falar. Olha, daqui a pouco a tela vai sair de Evoluiu, lá e vai né, bater nas portas dos elevadores e falar, gente, preciso falar com vocês. Porque, pô, o que ajudou a gente, essa IA da eletromídia, você não faz ideia. evoluiu. Muito! Eu não preciso mais ficar me matando para ser um ótimo escritor ou para fazer uma imagem. Eu tenho o próprio colaborador, o fornecedor, o parceiro comercial que pode fazer um desenho, um vídeo. Isso é o futuro, se você pensar. É o quanto a gente está trabalhando e o quanto a gente está comunicando esse trabalho. O futuro está na comunicação. O futuro do mercado, na verdade nós já estamos no futuro, né, Já, a e gente é uma pode evolução, conversar. né? Então, já que você tocou nesse assunto, Elaine, você que tem vasta experiência em condomínios, eu acho que todo síndico que eu conheço é seu cliente, não é possível, eu não encontrei nenhum que não seja. Eu não sei que Ai. mágica você faz, mas é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, porque é isso o intuito do programa, tá? Para fechar, mas fechar com chave de ouro. E a gente sempre Parecia que estava só começando, a gente pode mas é ficar aqui gostoso o muito papo, tempo, né. o problema é que a gente tá, eu vou até falar sobre isso, né, a gente tá na nação dopamina, é a era dopamina. É verdade. Eu costumo ver podcast de 1 hora, 2 horas, quando é um assunto técnico que muito me interessa. Eu vejo muitos vídeos, eu gosto de cursos online, a minha pegada é essa.
Só que hoje, infelizmente, TikTok, Reels, eles encurtaram os vídeos para que a pessoa consuma muito e ela quer dopamina, ela quer um vídeo que chame atenção, né? Você já viu? Agora o vídeo tem que começar chamando atenção, mexendo em alguma coisa. Você não vai acreditar nisso. Aí você fala, o que eu não vou acreditar? Te desafiando, né? Não sei se eu concordo ou discordo, mas eu também não tenho que concordar nem discordar. O problema é o tempo do vídeo. A gente quer passar tanto conteúdo, quer, sabe, bater esse papo, mostrar pra galera o que tá acontecendo, mas ele vê um vídeo de 1 hora, ele desanima. Ele não assiste, ele não consome um conteúdo que podia ser muito bom. Por causa dessa rolagem infinita que fizeram. Isso deturpa a comunicação e a educação. Isso nos dá 1 minuto de fala. O que eu faço com 1 minuto? Que eu não faço nem um miojo com 1 minuto. Eu não consigo fazer um café em 1 minuto. Mas agora eu tenho que comunicar 30 segundos aqui, 30 no meio e 30 o CTA. Acho terrível, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. Por isso que eu falo, a comunicação é tudo. Só que de um lado estão acabando com a dopamina da cabeça da pessoa, né? Ela quer emoção no vídeo. E às vezes o nosso vídeo, um podcast, um próprio curso de 1 hora não faz tanto sucesso. E livro, então, não vou nem te falar de livro, né? Você fala de livro, acabou o livro. Você vê livrarias fechando. Ó, um grande espaço de fala para falar sobre cultura e educação, né? Verdade. E você sabe que a gente tem uma responsabilidade quando tá com um negocinho desse, né? É, muita. E a telinha lá, olha a telinha pequenininha ali, É, porque a gente tá mandando uma mensagem, tá até influenciando algumas opiniões, com certeza. não é que a gente queira, mas a gente quer passar uma coisa boa. E isso é uma grande responsabilidade. A comunicação, né, Elaine? É verdade, Rafa. Muito, muita responsabilidade. Então, a gente tem que tratar esse assunto como ele deve ser tratado, às vezes falando a verdade e às vezes convencendo as pessoas em 1 minuto. Então, nosso vídeo pode durar 3 horas, que eu acho que a gente teria papo pra gente. A gente já fez uma conversa de 3 horas, eu e você. Mas infelizmente as pessoas não vão consumir um papo de 3 horas. Então, tudo bem, a gente vai fragmentando, vai tentando ali mudar um cenário que poderia ser ruim, mas a gente. E aí eu vou fazer aquela pergunta, a super pergunta, que é uma pergunta que todo mundo quer saber o que está na sua cabeça, e de todos das autoridades, influencers, formadores de opinião do mercado. Você que está dentro do mercado, faz parte dele, trabalha nele, observa, fala, escuta. Qual é o futuro do mercado condominial para você? Tá, Você pode ser detalhista, pode ser macro, mas o que vai ser da gente daqui 5, 10 anos? perfeito. Bom, o que eu tô verificando, assim, da gente é muitas pessoas. A gente tá falando de inteligência artificial, Uhum. não dá para fugir disso. É, Isso aí a gente já tá vivendo, né. sim, Você fala muito disso, inclusive, e isso é absurdo, é né. A bizarro, gente tá olhando e realmente, é bizarro, é bizarro. é bizarro. A gente tá olhando agora, você coloca ali o ChatGPT, quem não tá olhando isso, não sei o que tá fazendo. Não estava olhando o Windows quando Não tá lançou. olhando, É isso aí, exatamente. é. Então, assim, não dá pra gente fugir, Não, tá. Essa nova geração tá vindo agora, não tá olhando para o mercado. Mas agora, principalmente, a gente precisa entender que tem coisas que não dá pra fugir. exato, Prédios estão sendo construídos, isso não dá pra gente fugir. exato. Enquanto a gente está falando, tem um monte de prédios sendo construído, Várias obras, isso não vai parar. em vários Então tem estágios. certas coisas que não vão mudar. Sim, A tecnologia tá acontecendo, mas ainda a construção é artesanal, estou falando de engenharia. perfeito. E essa mão de obra, como fica? Então, eu vejo um gap aí muito grande da engenharia, mão de obra, eu já vejo isso acontecendo, tá, Antes Rafa? mesmo da inteligência artificial. A gente parte de tecnologia tem muita coisa acontecendo, mas parte de engenharia, mão de obra, eu vejo um gap muito grande. Defasagem, né? Muita, tá? Mão de obra. Quem vai atender esses condomínios? A gente fala de síndico profissional. Uhum. E engenharia? Você acha que tem Não, corpo de engenharia para atender tantos não, condomínios? não. Eu não Com vejo isso. tanta experiência, não. Não tem, tá? Então a gente precisa pensar nisso. O ramo da educação é um ramo que só tende a crescer, porque não tem como não crescer. Exato, é Então, necessário. é necessário, porque a gente precisa treinar, a gente precisa evoluir. Então, eu vejo que a educação nunca vai ficar Obsoleta. obsoleta, tá? Agora, é claro, a gente precisa ter a tecnologia, a educação. Vai mudar. Antes era presencial, agora a gente está aqui, né? Consegue falar em 30 minutos e daqui a pouco ter 1.000, 2.000 pessoas. Antes era só o quê? A gente enchia uma sala com 20 verdade. pessoas presencial. É verdade. Isso mudou. Então a gente não precisa estar em São Paulo enchendo uma sala, a gente pode estar globalizado. Exato. Então eu enxergo que a gente vai unir mais pessoas ao redor do mundo estando aqui.
Mas o que eu vejo e me preocupa muito como engenharia é que a nossa engenharia vai ficar cada vez mais defasagem, porque realmente os maiores, assim, falo como parte técnica, estão indo e as pessoas não estão querendo mais estudar. Eu não sou engenharia, eu falo em medicina, Perfeito, partes técnicas, tá todo mundo olhando para tecnologia e tecnologia tá virando tudo robótica. exato. Então, assim, nós aqui precisamos conscientizar o mercado, porque nem tudo é só tecnologia. Eu sou super a favor de tecnologia, eu adoro tecnologia, mas a gente precisa também olhar para outros cenários, tá? Vamos jogar um xadrez aqui então? Vamos. Rapidinho. Eu concordo, 100%. Mas agora, a gente tem um problema de defasagem, a gente tem um problema de fragilidade no setor de educação, astúcia dos profissionais, inteligência corporativa dos profissionais, e aí surgiu uma tecnologia que não vai substituir, mas pode ser uma base para essa galera que não está estudando, que não está compondo esse jogo. Perfeito. Então a gente tem 2 caminhos diferentes aí que levam a uma convergência. Se eu não tenho engenheiros que estão estudando, se eu não tenho médicos que estão estudando torneiro mecânico, que é uma profissão que está quase acabando, infelizmente. E quem faz as peças? Os robôs, né? Hoje é programação de computador e a robótica fazendo as peças. Quando existe uma ausência, vamos chamar aquela velha frase que eu odeio, que é o vácuo no poder, né? Acho ridículo isso, mas ilustra, né? Então, porque vira carne de piranha, né? Eu vou mandar o boi lá para ele morrer, então. O vácuo no poder. Se existe um vácuo na educação, será que essa tecnologia não é uma maneira da sociedade tentar tampar esse buraco com conhecimento encapsulado que substitui aquele engenheiro que também não estudou muito na faculdade? Porque se não tivesse a tecnologia e o declínio da educação, do cara ainda lá quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser o que ele quiser ser, o que seríamos da sociedade? Como que a sociedade, será que essa tecnologia não veio para tampar esse vácuo no poder? Será que ele não veio para substituir esse declínio? Porque se houvesse o declínio, ele acontece mesmo, é natural. Torneiro mecânico, por exemplo, sempre dou esse exemplo, que era uma das profissões que pagava muito bem há um tempo atrás, né? 15, 20, você não era nem nascida. Mas com esse vácuo no poder do estudo, da educação, da formação, da qualidade, será que isso não é uma maneira que o mercado, vamos falar de mercado, né? O mercado criou para tampar um pouco essa necessidade, e sem essa tecnologia, robótica, programação, inteligência artificial, que constrói uma rede neural assim como o ser humano faz, não dá para negar, né? A Aham. mesma resposta que você tem, ela tem em dobro, porque ela acessa todos numa maneira só. Será que isso não veio para ajudar e auxiliar o declínio da sociedade educacional? Eu acho que é uma necessidade. A tecnologia é uma necessidade, porque as pessoas estão cada vez mais não querendo fazer alguns serviços. Exato. Então, ela vem para suprir uma necessidade necessária. Exato. Porque, assim, tem pessoas que não estão querendo fazer mais trabalhos, e eu acho que tem alguns trabalhos realmente Que não que precisavam não ser feitos precisavam pela ser gente, feitos. perfeito. Eu acho que nós, seres humanos, somos muito mais cabeças pensantes, Do que um do ascensorista apertar que um botão. apertar botão. Então, eu Concordo. acho que algumas questões de apertar botão, eu acho que nós, seres humanos, somos muito mais questão de utilizar a máquina para pilotar e ser Perfeito. muitos melhores. Então, algumas coisas eu acho que precisa isso. Mas muitas pessoas não vão acompanhar isso, né? Não, E vai acontecer isso muito drasticamente. Mas eu super concordo. E aí quem conseguir acompanhar isso, vai surfar uma onda maravilhosa, e gigante. outras pessoas não. Não. E aí, é o que eu falo, enfim, fica preparado, surfa. E aí quando a gente tem uma onda, você sai surfando e outras pessoas ficam para trás. Ficou na praia, morre na praia, É o que né. eu falo, É. sempre vai ter oportunidade, né, e sempre vai ter gente que vai conseguir alcançar e outras não. Então Então a gente provavelmente a precisa estar tecnologia pode ser que seja o futuro a do gente trabalho. tá não, a gente tá na era da tecnologia. A era é a tecnologia. Legal. Hoje as crianças estão nascendo, elas pegam um livro e ficam assim, ó, as crianças, né, então assim, a era é a tecnologia. Então nós estamos na era mais tecnológica. Então as crianças que estão nascendo hoje não sabem o que é um livro papel, elas Não. é o dedinho Como assim. a gente não sabia o que era o papiro, né. Exatamente, então assim, é a próxima geração que não vai saber muito o que é papel, então Como o cara do papiro não sabia o que era pintura exato. rupestre. Então Eu acho que é uma assim, evolução também, né. então a gente vai precisar aprender agora a comunicar novamente, comunicação. A nossa comunicação agora Tem que precisa mudar. falar com totalmente tecnológica. Muito bom. Então o futuro é tecnologia. Muito legal, Elaine, uma visão que até agora não tinham dado, sabia? É. Né. Foi a primeira. Precisamos virar o olhar para a tecnologia. Então até, né,
eu tô olhando muito para esse lado tecnológico, Hum. com engenharia, porque a engenharia parece que não, mas ela é muito, muito, muito manual ainda. E uma análise de dados muito grande, né. Muito São muitos ainda. dados, né. A gente ainda é muito braçal em muitas coisas, então eu tento ali na Assist a gente transformar isso em mais tecnológico possível dentro para a gente realmente conseguir alcançar melhores dados. É, Utilizar isso a nosso favor é para sobre isso, né. é sobre isso. Análise de dados. Precisamos. Se eu tenho as informações, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Mas se eu não Correto. souber analisar a informação, eu não tenho nada. É. Então eu acho que a eletromídia vai mudar o mundo, vai dominar o mundo, porque se tudo é comunicação. Eles já estão com muita coisa aí na frente, Exato. porque eles estão com a comunicação, com a tecnologia, É eles já verdade. estão, ó, É isso aí, uma bem na grande ajuda. frente. Pessoal, então, a gente está terminando mais um episódio. O último, você ficou por fechamento. Agradeço muito a sua presença aqui, Elaine. Grande honra. Eu vou falar para você, é sempre muito intenso nossos encontros. É muito cerebral, a gente começa a entrar numa perspectiva diferente. Você vê, os síndicos vieram aqui e falaram uma coisa, mas você deu luz sobre um problema que, cara, os prédios daqui 100 anos vão começar a cair se não houver manutenção. Vamos falar a verdade? Total. E quantos prédios a gente tem em São Paulo que tem mais de 100 anos? Vários. Então isso muito me preocupa. Se a gente começar a trabalhar agora, a gente evita grandes tragédias. É. E eu queria agradecer a sua visão, agradecer também a Eletromídia, pelo espaço que Com sempre dá pra certeza. gente, né. Acho que o síndico profissional não seria o síndico profissional sem as telinhas. É verdade. Então foi de uma ajuda muito grande. O seu arroba a gente vai deixar, tá na tela, para quando as pessoas quiserem te procurar. E se quiser fazer um agradecimento aí para nossa audiência, que é feita de síndicos profissionais e moradores, fica à vontade para a telinha ali, ó. Ah, com certeza. Bom, fico feliz aí, espero ter contribuído. Muito importante, manutenção é coisa séria. Síndico, conte sempre com o engenheiro para assessorar seu prédio. E, é claro, o engenheiro que saiba comunicar. E a eletromídia no seu prédio também para assessorar você. É isso aí, gente. Obrigado, viu, Lê? Foi um Obrigada, prazer. Rafa, foi um Valeu. prazer. Tchau, tchau.